Então, com a palavra, minha colega Conceição Pereira. É contigo, fica à vontade, te apresenta. Tá, obrigada, Luana. Meu nome é Conceição, né? Eu tenho 48 anos, eu curso licenciatura em Ciências Biológicas pela UFRJ. Atualmente estou no 6º período, né? E não tem sido uma luta fácil, não. Literalmente uma luta, né? Mas a gente chega lá. E grande alegria em poder participar do cursinho Popular Extensão Conexão. Desde que eu vi o edital pela primeira vez, eu me interessei muito, né? E a Lu é uma pessoa muito acolhedora, né? Então, saiu um para lá, um para cá, cada um por uma necessidade, mas ela me deu a maior força, ela falou, não, não para, vamos lá, vamos... E chegamos aqui, chegamos até o dia de hoje, né? Então, eu preparei aqui para nós podermos falar sobre a floresta amazônica. Então, assim, por quê? Falar sobre a floresta amazônica, né? Para nós termos uma ideia do que realmente essa floresta representa para o Brasil, para o nosso país, e eu fazer também entender que como a ação que acontece na floresta amazônica, ela chega dentro das nossas casas, né? Então, porque na verdade, todos nós, de uma maneira ou outra, todos nós somos afetados quando a floresta sofre. Então, ela não está lá separada, sozinha, e o que acontece com ela fica lá com ela mesma. Não é dessa maneira, né? Então, assim, é importante a gente entender, né? E entender, gente, a grandeza dessa floresta, né? A floresta, eu não fiz slides, assim, eu não tive tempo realmente de fazer os slides, tá? Então, eu fiz alguns resumos, assim, e fui colocando tópicos, tá? E apresentando aqui para vocês, mas foi tudo com muito carinho, tá, gente? Então, assim, realmente nós estamos num período em que tem sido falado muito sobre preservação ambiental, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos a Agenda 2030, que trata de várias iniciativas, né, que vários países pretendem tomar, algumas já estão sendo feitas, né, em relação à proteção ambiental, né, e aqui a gente vai entender aqui, ó, dentre essas importantes áreas, né, de proteção ambiental, que se trata a Agenda de 2030 e outras reuniões, tantas pautas aí que foram colocadas, né, a floresta amazônica ela faz parte dessa área que é vista pelo mundo, né, como um local realmente necessário a ser preservado. Então, o objetivo dessa aula hoje é que a gente entenda realmente o quanto é necessário essa preservação. Então, nós estamos falando da floresta amazônica, mas o Brasil ele possui 6 biomas. A floresta amazônica ela é apenas um dos biomas que o Brasil tem. Então, o Brasil assim, ele é riquíssimo em termos de riqueza ambiental, em termos de biodiversidade, é um país muito rico, ele tem 6 biomas diferentes, né? Dentre eles a floresta amazônica. Dos biomas que nós temos, a floresta amazônica representa 67% do total desses biomas no nosso país, né? Então, para a gente entender melhor a riqueza, né, da biodiversidade da floresta amazônica, a gente vai fazer aqui uma rápida revisão para a gente entender, né, o que é um bioma. Nós temos o indivíduo, que seria uma unidade, seja de uma planta, seja de um animal, né? A partir do indivíduo, nós temos uma população daquela planta, né? Uma população de rosas brancas, por exemplo, né? Nós temos também, a partir da população, nós temos a comunidade, que seria um conjunto de populações, não exatamente da mesma espécie, né? A mesma espécie é a mesma população, mas um conjunto de populações. Ela forma uma comunidade, né? E a partir daí nós temos, nós temos o ecossistema. O ecossistema seria o conjunto de várias comunidades, né, que interagem num determinado local, eles estão sujeitos
ao mesmo clima, eles estão sujeitos à mesma temperatura, né? Então, os ecossistemas, eu até coloquei aqui embaixo, o conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos, tá? O ecossistema ele é composto por fatores bióticos e fatores abióticos que interagem, né? Eles se interagem e ali eles formam um ecossistema, tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, uma noção de que o bioma ele é composto por vários ecossistemas. Então, a nossa floresta amazônica, o bioma amazônico, ele é composto por vários ecossistemas, né? Então, e o que seriam esses fatores bióticos? Fatores bióticos é tudo aquilo que tem vida. São todos os seres vivos, desde os animais maiores, né, os predadores, até as plantas, né, as bactérias, os fungos, né, aqueles animais primitivos ali da cadeia, da teia alimentar, né? E os fatores abióticos é tudo aquilo que não tem vida, mas que é fundamental, é essencial, né, para esse ecossistema. O ecossistema, ele não vive somente de seres vivos. Os seres vivos, eles não vivem, por exemplo, se não tiver água naquela região, né? Eles não vivem se não tiver nutrientes, né? As plantas precisam de nutrientes, né? Aí os herbívoros vão lá e se alimentam daquelas plantas, os carnívoros, predadores se alimentam daqueles herbívoros, né? Aquela teia alimentar. Então, o solo, a água, o ar, o calor, os nutrientes, nada disso é vivo, né? Mas todos eles são fatores abióticos fundamentais para que exista o equilíbrio naquele ecossistema, tá? Então, a nossa Amazônia, o nosso bioma amazônico, ele é composto por inúmeros ecossistemas, e a gente vai ver isso, né? E, segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de fauna e flora própria, né, como eu tinha falado. Então, assim, o bioma, né, aqueles ecossistemas que compõem o bioma, eles estão todos sujeitos àquele mesmo clima daquela região, àquela mesma temperatura, né, aquela taxa de pluviosidade, de chuva, né, gente? Vamos falar assim, que eu estou meio enrolada, né? Então, a língua está enrolando, não está saindo. Então, assim, então, os biomas, os ecossistemas que compõem esses biomas, estão todos eles em um conjunto, sujeitos, né, e dependentes, tá, de todo esse agir externo, né? Como eu falei, o Brasil possui 6 biomas, sendo o maior dele a floresta amazônica, né? Então, a floresta amazônica, gente, ela é tão grande, que ela atravessa a fronteira de 8 países. Brasil, a maior parte dela, 68% da floresta amazônica está concentrada no Brasil, né? 13% dela está concentrada no Peru, e o restante está distribuído entre Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa, que não é um país, né? Não chega a ser um país, ele é um território subordinado à França, mas tem uma partezinha da floresta amazônica ali passando pela Guiana Francesa também, né? E no Brasil, ela passa pelos territórios, né, do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Pará não, é parte de Roraima, parte do Maranhão, parte de Mato Grosso, parte de Rondônia e parte de Tocantins, tá? Então, a gente imagina realmente, gente, como é grande essa floresta, tá? E ela é assim, ela é maior em tudo. Gente, nós vamos perceber isso, daqui para frente a gente vai ver que ela é maior em tudo. Ela é a maior floresta tropical do mundo, tá? Os ecossistemas, né, que compõem esse bioma amazônico. Olha quantos ecossistemas. Florestas densas de terra firme, florestas estacionais,
florestas de igapó. Esses 3 tipos de floresta compõem 64% da área da floresta amazônica, né? Essas florestas aqui, elas estão localizadas na parte mais alta da floresta, né? É onde ficam aquelas árvores imponentes, enormes, aquelas árvores centenárias grandes, né? E esses locais, eles não estão sujeitos a alagações. Além disso, nós temos campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras, tá? A hidrografia, como se não bastasse ela ser a maior floresta tropical do mundo, ela também tem a maior hidrografia do mundo, né? A bacia hidrográfica da Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo. O principal rio da Amazônia é o Rio Amazonas, ele é o rio mais largo do mundo, tá? Ele possui mais de 1.000 afluentes, né? E esses rios, eles são classificados conforme a cor das suas águas, né? E a cor dessas águas mudam por quê? Mudam devido à substância que está ali dissolvida naquelas águas, né? Então, existem os rios de águas pretas, porque são ricos em areia e humus. E o humus, ele é uma terra preta, é aquela terra preta, assim, boa para a gente plantar, para cultivar, né? Então, um exemplo desse rio, eu coloquei aqui em parênteses, é o Rio Negro, tá? Temos os rios de águas claras, porque eles não possuem tantas substâncias dissolvidas, o Rio Xingu, o Rio Tapajós, né? E o rio de águas barrentas, porque eles são ricos em sedimentos e ricos em nutrientes. Então, aí nós temos o Rio Amazonas, né, que é o principal, e o Rio Madeira, tá? Quanto ao clima, é um clima equatorial úmido, ele é típico de uma floresta que está localizada ali na linha do Equador, tá? A temperatura, ela não varia muito durante as estações do ano, ela varia entre 22 e 28 graus, né? Não tem uma variação muito grande. E as estações do ano não fazem assim, não influenciam tanto na floresta amazônica. O que a gente vê muito na floresta amazônica, a divisão é em estação chuvosa e estação seca, né? Então, são muitas precipitações. A média anual de chuva na floresta amazônica é fantástica, tá? E essa média anual de chuva da floresta amazônica, a gente vai ver que interfere no nosso dia a dia. Ela vai lá dentro da nossa casa, tá? Então, a média anual de chuva é em torno de 2.300 milímetros de água, é muita coisa, né? Mas em determinadas áreas ela chega a mais de 3.000 milímetros, tá? A vegetação está dividida em matas de terra firme, que são aquelas que eu falei, né, que elas estão situadas em locais mais altos, né, e são cobertas assim por árvores muito grandes, árvores de grande porte, tá? Aqui eu não tratei de dossel, essas coisas, tá? Porque ia ficar realmente muito extenso, tá? Então, as matas de terra firme, matas de igapó, elas estão situadas entre as regiões. Quer dizer, as matas de terra firme, elas estão situadas nos locais mais altos, né, da floresta, os planaltos da floresta, né? Então, são as árvores maiores, né, como eu tinha comentado. As matas de igapó, elas estão situadas em regiões mais baixas, mas não tanto, mas em regiões mais baixas. Então, por estarem em regiões mais baixas do que as matas de terra firme, elas estão sujeitas a regimes de alagamento, né? Elas são alagadas conforme o regime de chuvas, né? Então, chove muito, aquela região é alagada, tá? Então, é uma região assim, onde a vegetação ela é baixa, ela é composta por arbustos, cipós e musgos, né? Aliás, eu até me enganei. Essa mata de igapó, ela vive sempre alagada, tá? É diferente. Ela está sempre alagada, ela vive alagada. Então, um dos símbolos dessas matas de igapó é a Vitória Régia, tá? Que é a cara realmente da região amazônica. Então, elas estão sempre alagadas. Então, aí a gente já vê um ecossistema completamente diferente das matas de terra firme. O ecossistema, né, que age ali
nas matas de terra firme, que habita, que existe, né, ali nas matas de terra firme, é completamente diferente desse ecossistema de matas de igapó, né? É um ecossistema que ele está mais sujeito à água, o seu relacionamento com a água. Então, até a estrutura das folhas, das plantas, existe uma diferenciação, entendeu? Por causa da absorção de água. Então, a gente começa a ver a riqueza da biodiversidade, a riqueza da vegetação, né, em uma mesma floresta. Além disso, a gente ainda tem as matas de várzea, que são um meio termo, né? Elas estão localizadas em locais não muito altos, também não muito baixos, né? Seria um meio termo. Então, naquele período de chuvas na floresta, essas matas de várzea, esses locais, essas planícies, né, elas são alagadas, né? Mas durante um tempo apenas. Depois desse período, essa água ela é drenada, ela escoa para os rios, né? Ela alterna em períodos secos, né, e períodos alagados, né? Na parte das matas de várzea, em que a água escorre em determinado período do ano, né, e que fica ali seco, a vegetação preponderante ali nesse local, ela é bem parecida com as matas de terra firme. E nos locais onde as regiões ficam mais alagadas, por serem planícies mais baixas, né, elas ficam alagadas por mais tempo, então, tanto os animais quanto as plantas, né, a vegetação que prepondera ali naquela região, ela já é mais parecida com as matas de igapó, né? Então, por isso que eu falei que ela faz um meio termo, né? O solo da floresta amazônica ele é arenoso, né? Não tem tantos nutrientes, talvez isso até assuste um pouco, né? Mas o que acontece? A gente vai falar aqui, olha, sobre a serrapilheira. Então, como é que pode, né, o solo de uma floresta com tantas e tantas espécies de plantas, né, milhares e milhares, né, que já foram catalogadas, fora as que ainda não foram catalogadas, né? Então, a gente vai falar sobre a serrapilheira, né, dando uma revisada também em biologia, na parte de ecologia, o que é a serrapilheira? A serrapilheira, quando você olha o solo, assim, né, embaixo de uma árvore, por exemplo, e que você vê aquela camada de folhas, né, que fica ali assentada no solo, ali no pé daquela árvore ali, aquilo ali é a serrapilheira. Sendo que a serrapilheira de uma floresta, né, ela é muito maior, ela é muito mais densa, ela é composta por folhas secas, ela é composta por galhos que caem, né, ela é composta por animais que morrem ali, ela é composta por pelos decompositores também, né? Então, o que acontece? Tudo isso, os decompositores, eles agem nessa serrapilheira, né? E conforme tudo isso vai sendo decomposto, né? Então, vai liberando nutrientes, esses nutrientes vão o quê? Vão penetrando no solo, tá? E eles são reaproveitados ali pela vegetação da floresta. Então, por isso que aqui tá, eu até botei em negrito, a reciclagem de nutrientes, tá? Isso aqui é o dia a dia da floresta amazônica, isso aqui, é a reciclagem de nutrientes, tá? Então, a serrapilheira, ela enriquece o solo, tá? Ela nutre o solo. Então, em termos de relevo, a planície amazônica é a planície mais baixa do país. Por outro lado, a floresta amazônica ela tem o planalto mais alto do país, então tudo na floresta é assim, é o mais, é incrível, é incrível. Então, o Planalto das Guianas, ele está localizado no Planalto, na Amazônia, tá? E o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do país, cerca de 3.015 metros de altura, ele está localizado ali no Planalto das Guianas, tá? Eu queria até colocar umas gravuras, umas imagens aqui, mas eu realmente não consegui, né? Em termos de fauna dos animais, né? São cerca de 30 milhões de espécies de animais, 30 milhões, que foram identificadas. Entre essas espécies existem mamíferos, répteis, aves, insetos, anfíbios, peixes, tudo que você imaginar, né? Mas são 30 milhões de espécies que foram catalogadas. Agora,
existe uma gama de espécies, tanto da fauna quanto da flora da floresta amazônica, que ainda não foram catalogadas. Então, a gente consegue parar para imaginar um local onde exista 30 milhões de espécies de animais identificados. Gente, realmente é uma coisa muito grande, né? É algo assim tremendo mesmo, né? E, diante de tudo isso, a gente já viu que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica possui, né, a maior rede hidrológica do mundo, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, né, ela possui o maior pico do Brasil, né? E vamos falar agora da ciclagem de água que acontece na floresta amazônica e qual é a relação dessa ciclagem de água com o clima do planeta e com o cotidiano de cada um de nós, né? Que eu estava falando, que o que acontece na floresta amazônica não fica isolado lá, tá? O que acontece lá vai afetando cada região por onde, as chuvas provenientes da floresta passam, né? E acaba dentro das nossas casas, né? Então, a ciclagem de água, ela é realizada pela floresta. Essa ciclagem de água, ela injeta uma imensa quantidade de vapor d'água na atmosfera, né? Esse vapor d'água é transportado, empurrado pelos ventos, né? E ele vai influenciando o clima e as precipitações pluviométricas, que na verdade isso é chuva, precipitação pluviométrica, chuva, tá? É só uma palavra técnica. Então, ela vai influenciando isso, conforme esse vento vai empurrando essa massa de ar quente, né? Essa massa de vapor d'água na atmosfera, por onde essa massa passa, ela vai influenciando o clima daquela região, ela vai influenciando, né, a chuva naquela região, tá? Então, assim, olha, essa massa ela passa na região não amazônica do país, na região centro-sul do Brasil, e passa também em países vizinhos, como Bolívia e Peru. Mais adiante a gente vai ver que essa massa de ar quente, além de passar por determinadas áreas do Brasil, na porção não amazônica do Brasil, uma parte dela vai passar por cima da Cordilheira dos Andes, né, e vai levar chuva para esses países, né, ali da América do Sul também, e vai influenciar também o clima ali naquelas regiões, tá? Então, mais para frente a gente vai ver também que não é somente por isso que a floresta amazônica influencia no clima do planeta. Existe uma outra questão, outro fator que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui a gente já teve uma ideia do que acontece lá, vai se espalhando pelo Brasil, pela região não amazônica do Brasil, atravessa a Cordilheira dos Andes e continua influenciando os países da América do Sul também, tá? Além, né, o que acontece? Parte dessa água, desse vapor d'água, eles criam núcleos de gotículas assim e forma chuva. Então, essa chuva que vem da floresta amazônica e ela precipita ali sobre a Serra da Mantiqueira, que aqui faz a divisa aqui entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Então, essa chuva que precipita sobre a Serra da Mantiqueira e naquelas cadeias montanhosas ali daquela região, elas são responsáveis por abastecer as hidrelétricas que suprem as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, aí a gente já começa a entender, né? O que acontece lá vem para dentro da nossa casa. Por quê? Porque essas hidrelétricas, elas dependem, em grande parte, da água que vem de lá, da chuva que vem dessa massa de ar, né, que é criada lá na floresta amazônica, tá? Então, a floresta amazônica recebe uma massa de vapor de água, que são denominados, atualmente essa massa é chamada de rios voadores, né, que transportam água. Então, ela recebe uma massa de vapor d'água que vem do Oceano Atlântico e é transportada do Oceano Atlântico, a água do mar evapora, né? E cria aquele vapor d'água sobre o Oceano Atlântico, o vento sopra, traz essa massa de ar, né, de vapor d'água, para a floresta amazônica, né? E a floresta amazônica, maravilhosamente, ela faz a ciclagem dessa água,
tá? E conforme ela faz a ciclagem dessa água, ela aumenta muito a quantidade desse vapor d'água, né? Então, a gente imagina que o vapor d'água chegou sobre a floresta amazônica, vai precipitar por ali, vai chover por ali, então aquela água vai ser perdida. Não, pelo contrário, aquela se precipita pela floresta, tá? Mas a floresta, ela reaproveita essa água de uma maneira tão tremenda que ela consegue aumentar a quantidade de vapor d'água, tá? Que tá ali na atmosfera sobre ela, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Não, é só porque eu estou aqui na outra tela e eu até fiquei na dúvida. Então, tá bom. Obrigada pela resposta, tá? Então, assim, como é que acontece, então, essa ciclagem de água, né? Como é possível, então, essa chuva que cai sobre a floresta amazônica, ela ser reaproveitada e a floresta conseguir injetar ainda mais vapor d'água na atmosfera do que a quantidade de vapor d'água que ela recebeu, né? Acontece por duas questões. A primeira questão, e é importantíssima, é chamada de evapotranspiração, tá? Na verdade, esse termo é a soma do processo de evaporação da água que cai no solo, né? Porque a água caiu no solo, em algum momento aquela água vai evaporar, em um momento que não estiver chovendo, né? Então aquela água vai evaporar. Mas o processo de transpiração das plantas. Então, isso é o processo de evapotranspiração. Então, assim, como eu falei, né, é a evaporação da água da chuva que cai no solo. Vai chegar um momento que não vai ter chuva, vai estar quente, vai estar calor, e aquela água vai evaporar e vai voltar para a atmosfera, né, em forma de vapor d'água. E a segunda parte, que é esse processo de transpiração das plantas, né, é um processo que pode ocorrer em qualquer parte da planta, tá? Mas o principal local onde esse processo acontece é nas folhas das plantas. Desculpem. Então, assim, as folhas das plantas, de uma maneira geral, elas têm são cobertas, né, por uma cutícula composta assim, por um líquido lipídico. Por quê? Para que essa planta não perca água, tá? Para que ela não perca água e não se desidrate. Então, essa cutícula é uma cutícula de proteção contra a desidratação. Então, ela é extremamente necessária. Agora, se existe uma cutícula cobrindo a folha, né? Mas, por outro lado, protegendo, né? Ali, criando aquela camada sobre a folha. Mas a folha precisa da fotossíntese. Então, como é que isso acontece? Então, a folha, ela tem uma estruturazinha chamada estômato. Tá? Eu vou até mostrar aqui embaixo. Esse estômato, o que acontece? No momento, eles se abrem e se fecham. Por quê? Porque eles são os responsáveis pelo controle das trocas gasosas ali na folha. Tá? Como é que essa troca gasosa acontece? Né? Essa transpiração ocorre no momento que entra o gás carbônico para o interior da folha. Então, é assim, o estômato está fechado, né? A cutícula está ali funcionando como proteção. Esse estômato, ele se abre, ele recebe CO2, esse CO2 ele vai para o interior da planta para a realização da fotossíntese, tá? Mas no mesmo momento que entra o CO2, a folha, ela libera, nesse mesmo momento, ela libera água em forma de vapor, tá? Então, é por isso que é chamado de transpiração. Ela transpira, ela joga aquela águazinha, né, que está ali no seu interior, ela joga para fora em forma de vapor, tá? De vapor d'água, e nesse mesmo momento entra o gás carbônico para a realização da fotossíntese, tá? Esse processo, ele é de extrema importância, porque ele é o responsável pelo... esqueci o nome. Ele é o responsável por essas trocas gasosas, para que aconteça essa transpiração, né? E por meio dessa transpiração vai ocorrer a ciclagem de água,
tá? Então, aqui, olha, aqui a estrutura de uma folha, tá, gente? Uma folha, a gente olha tão fininha, né? Mas ela tem tudo isso aqui. Mas a gente vai se apegar. Aqui, olha, essa parte amarelinha aqui, isso aqui é um estômato, tá? Então, ele é um complexozinho. Se eu não me engano, são 3 partezinhas diferentes que ele tem, que permite a sua abertura e o seu fechamento. Aqui, olha eles aqui em cima, tá vendo? Esses círculozinhos amarelos aqui, eles são os estômatos. Então, existe a cutícula verde aqui, uma cutícula lipídica protegendo, mas esses estômatos são os responsáveis pela entrada do gás carbônico, né? Para a realização da fotossíntese, a alimentação da planta, né? Aquela transformação de energias. E nesse momento, o estômato se abre, entra gás carbônico, sai água em forma de vapor, tá? Essa água que sai em forma de vapor, ela vai para a atmosfera, tá? Então, a água que caiu no solo, ela evapora, vai para a atmosfera, né? No momento da respiração, né, aqui da fotossíntese, né, a folha também libera massa de ar quente, né? Então, vamos ter uma ideia do tamanho da floresta amazônica, da quantidade, né, de vegetais que existem ali, a quantidade de plantas, a quantidade de árvores, né, a quantidade de folhas, né? Então, a gente consegue ter uma ideia, gente, da grandeza desse processo. Porque uma coisa é você falar desse processo acontecendo em uma folha. É fantástico, é maravilhoso. Mas quando você pega esse processo e você coloca esse processo assim ao lado de uma floresta, que é a segunda maior floresta tropical, a floresta tropical maior do mundo, a gente começa a entender a importância desse processo, tá? De evapotranspiração, tá? Então, esse processo ele é responsável por devolver à atmosfera ali sobre a Amazônia aquele vapor d'água que ela havia perdido no momento da chuva, tá? Um outro fator muito importante também em relação a essa ciclagem de águas, além da evapotranspiração, é a reabsorção dessa água das chuvas pelas raízes da vegetação, né? Por quê? Conforme a água da chuva ela cai no solo, se é um solo rico em plantas, em vegetais, então essa água, em grande parte, ela vai ser reabsorvida, porque essas plantas elas têm raízes, né? Conforme a água vai se infiltrando no solo, né? Bateu no solo, a planta já está ali reabsorvendo aquela água, né? Então, como tem muita vegetação, a quantidade de água que escorre de volta para o rio, que essa seria considerada uma água perdida, né? É uma quantidade muito pequena, tá? Então, a floresta amazônica, a quantidade de vapor de água que ela emite para a atmosfera é muito maior do que a quantidade de água que ela perde para os rios, tá? Então, assim ela consegue fazer essa ciclagem, tá? Então, no final das contas, aquela massa de ar, aquele vapor d'água que estava sobre a floresta, precipita e aumenta de tamanho. E conforme aumenta de tamanho, vem aquele vento que eu falei para vocês e vai empurrando essa nuvem. Essa nuvem ela vai passando pelo Brasil, tá? Em regiões não amazônicas, né? E precipita ali, por exemplo, sobre a Serra da Mantiqueira, conforme eu comentei, uma parte dessa enorme massa de vapor d'água, né? Vai atravessar a Cordilheira dos Andes, vai beneficiar, né, outros países da América do Sul, tá? Então, vamos ler aqui o que Artacho fala, tá? Um aspecto que se conhece hoje sobre a floresta amazônica é que ela injeta vapor d'água na atmosfera com mais vigor durante a estação seca do que na estação chuvosa, em função das raízes profundas das árvores e do fato de haver um sombreamento por nuvens na estação chuvosa, que reduz a energia solar disponível para as plantas fazerem fotossíntese e evapotranspirar intensamente, né? Então, isso aqui é muito, muito certo, muito perfeita essa observação de Artacho. Por quê? Porque no tempo chuvoso,
existem nuvens encobrindo a floresta. Então, a quantidade de luz solar, a quantidade de CO2 que está ali disponível para entrar na planta ali por meio daqueles estômatos e realizar a fotossíntese e liberar o vapor d'água para a atmosfera, ocorre numa velocidade menor, né? De uma maneira mais lenta. No verão, assim, não vou dizer no verão, porque, como eu falei lá, a característica não é por estações, mas sim estação seca e estação chuvosa. Então, na estação seca, né, aí sim, então vem aquele sol, né? A extensão de plantas, de vegetais da floresta é muito grande, então a evapotranspiração que ocorre ali é muito grande, é muito intensa, tá? Então faz muita diferença. A nossa floresta amazônica é muito importante para o mundo, tá? Então aqui eu peguei aqui um trecho de Fernside que fala assim, olha, na realidade, um pouco do vapor d'água escapa para o Pacífico, passando por cima dos Andes, especialmente no canto noroeste da bacia, na Colômbia. Mais importante é o transporte de água para as regiões sul e sul-central do Brasil, para o Paraguai, Uruguai e Argentina, além de cruzar, olha só, gente, o Oceano Atlântico para a parte sul da África. Gente, a parte sul da África recebe, né, tem chuva que cai na parte sul da África, que está precipitando por lá, por quê? Porque recebeu da nossa floresta amazônica parte desse vapor d'água, tá? Então é uma coisa tremenda, a gente vê que ela vai muito além das fronteiras do nosso país, tá? Então, assim, a ciclagem de águas na floresta amazônica é de extrema importância, em particular para as cidades, aí eu já particularizei, tá? Mas a gente já viu a necessidade e a importância para tantas outras áreas, mas eu foquei na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro justamente por quê? Porque ali, na Serra da Mantiqueira, existem hidrelétricas, né, que elas necessitam dessa chuva que provém dessa massa de vapor d'água vinda da Amazônia, tá? Então, no ano de 2001, o Rio de Janeiro ele passou por vários apagões, tá? Apagões, gente, assim, de passar a noite inteira sem luz. Então, vocês imaginem hospitais, sabe? Pessoas internadas em UTI, ligadas àqueles aparelhos todos, né? Necessitando dos aparelhos para sobreviver e coisas desse tipo, e você passar uma noite inteira, o dia inteiro sem luz. Então, o Rio de Janeiro ele passou por isso no ano de 2001, tá? Então, por que eu quis falar sobre isso? Para a gente entender, né, que a gente cuida da floresta quando a gente economiza água nas nossas torneiras, né? A floresta, ela também ela é quantas e quantas nascentes de água potável, ela é a maior fonte de água potável do planeta, tá? Então, quando a gente economiza na nossa torneira, a gente está ajudando o mundo inteiro, ajudando a nossa floresta, sabe? Ajudando os nossos filhos, os nossos futuros netos e por aí vai, tá, gente? E o que acontece aqui também, nessa questão aqui das hidrelétricas, né? Aí a gente começa a pagar conta de luz mais cara, porque aí entra a bandeira vermelha, né? Por causa da água, o nível de água diminui, aí entra a bandeira vermelha, a gente começa a pagar a conta de luz mais cara, aí começam também eles começam a controlar, né? Diminuir ali o ritmo de fornecimento de água, né? Então, assim, existe uma relação muito grande, tá? Daquele ciclo todo de evapotranspiração, de ciclagem de água que acontece na floresta amazônica com a água que entra na nossa casa. Não que seja toda de lá, mas vem de lá também e faz grande diferença se não vier, tá? E um outro detalhe, além de ser grande em tantas coisas, como já foi mencionado, a floresta amazônica, ela também é a maior reserva natural de carbono do mundo, tá? Aonde está esse carbono? No solo da floresta, tá? Ele está no solo da floresta. A floresta amazônica, ela é considerada um sumidouro de CO2, assim, na questão do efeito estufa, né? A gente sabe que assim, o efeito estufa ele é necessário, por quê?
para nos proteger dos raios solares mais agressivos, né? A gente recebe aqui o UVA, o UVB, mas existem outros, né? Então, ela nos protege disso. E a camada de ozônio, ela também funciona para manter a temperatura do nosso planeta, porque senão seria muito, 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 muito frio, tá? Então, a camada de ozônio, ela é um mal? Não, ela não é um mal, ela é uma necessidade do planeta, tá? E essa camada, ela tem o CO2 é um dos gases que compõem essa camada, tá? Agora, a questão do efeito estufa, o que está acontecendo? O problema está acontecendo porque a emissão de gases poluentes, inclusive de CO2 na atmosfera, tem sido tão grande, que o efeito estufa, ele, além de proteger, ele está superaquecendo o planeta. Tá? Então, ele é necessário. Não entendam que o efeito estufa ele é um mal, ele não é um mal, ele é uma necessidade. Porém, ele está, assim, recebendo uma quantidade de gases poluentes, sabe? De uma maneira tão grande, numa proporção tão grande, e ali vai se tornando uma barreira, e aí a temperatura do planeta ela já está aumentando, mas a previsão para alguns anos à frente é que ela ainda aumente mais, tá? E as consequências disso para a questão climática é muito grande, tá? Então, assim, vamos lá. Ele é um sumidouro de CO2. Por que ele é um sumidouro de CO2? Porque vem ali, por cima da floresta amazônica, a atmosfera que fica ali em cima, a floresta suga aquele CO2 da atmosfera, porque ela precisa desse CO2 para a realização da fotossíntese das plantas, tá? E libera o oxigênio. Então, ali, nas redondezas ali da floresta, na parte atmosférica ali da floresta, né? Então, é como se houvesse uma limpeza de CO2. Aquele excesso de CO2 que chegava ali na floresta, ele era sugado. As plantas, toda a vegetação, ela sugava aquele CO2. Então, fazia uma limpeza, né, ali na atmosfera, tá? Agora, o grande problema é as atividades antrópicas, tá? A atividade antrópica é tudo aquilo que o homem faz e que influencia a natureza. Toda ação humana na natureza é atividade antrópica, tá? Então, é a influência que a natureza sofre pela influência dos seres humanos, tá? Então, assim, as atividades antrópicas ali na floresta amazônica, a gente pode falar de cara, desmatamento. Em alguns casos também das queimadas criminosas, mas o desmatamento por si só ele já é muito grave, tá? Por quê? Porque quando a floresta ela é desmatada num determinado local, aquele local ele fica sujeito, ele fica ali, as árvores caem, os galhos caem, as folhas caem, essas folhas e esses galhos secam. Então, quando chega a estação seca na floresta, acontecem também incêndios naturais, né? E que vão ali queimar, né? Tudo aquilo ali que está caído, tudo aquilo ali que foi cortado, tudo aquilo ali que está seco, tá? E o grande problema das queimadas, sejam elas de causas naturais ou, infelizmente, criminosas, né? É porque esse carbono que está ali como reserva ali no solo da floresta, ele é queimado, ele é transformado em CO2 e ele é lançado na atmosfera, tá? Então, uma notícia muito triste é que a floresta amazônica hoje, ela não é mais considerada um sumidouro de CO2, tá? Aquela limpeza atmosférica que a floresta fazia, essa limpeza ela não existe mais, tá? Então, algumas pesquisas comprovam, feitas entre os anos de 2010 e 2017, que a quantidade de CO2 que a floresta retirou da atmosfera para sua fotossíntese, né, foi bem menor do que a quantidade de CO2 que ela lançou na atmosfera por conta dessas queimadas, por conta desses incêndios, tá? Então, é uma situação, assim, crítica, muito crítica, tá?
Então, eu coloquei aqui algumas atividades antrópicas assim que são extremamente agressivas na floresta amazônica. O desmatamento, como eu falei, né? Até porque outra situação, além das áreas ficarem secas e suscetíveis a incêndios naturais, toda árvore que se corta, se você corta não sei quantos hectares, né, de vegetação, de árvores, tudo aquilo ali são árvores que vão deixar de fazer a fotossíntese. São árvores que vão deixar de captar o CO2 da atmosfera, vão deixar de fazer ali, né, a evapotranspiração e vão deixar também de emitir as nuvens de vapor para a atmosfera. Isso vai influenciar no regime de chuvas da região. Se influencia no regime de chuva da região, vai influenciar no regime de chuva das regiões por onde esses vapores passam, tá? Essa massa de ar passa, né, de ar quente. Então, quer dizer, é desastroso, tá? O desmatamento ele é desastroso. Então, as queimadas que eu coloquei aqui, né, tanto naturais quanto criminosas, elas liberam carbono armazenado no solo da floresta para a atmosfera em forma de CO2, né? Então, quer dizer, as queimadas, além de tudo, elas destroem a fauna, destroem a flora. Eu falei inicialmente que era cerca de 30 milhões de espécies de animais catalogados, né? Mas existem muitos e muitos e muitos animais, espécies de animais e de plantas que não foram catalogados ainda. E quando vem as queimadas, né, e que aquele ecossistema ele é afetado, ele é destruído, ali também são destruídos animais e plantas que ainda não foram conhecidos e nem serão. Tá? Então, é muito triste isso. Outra atividade antrópica que prejudica muito a questão da floresta amazônica é a agropecuária, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem o crescimento populacional, ele tem aumentado de uma forma muito grande, não só no Brasil, mas como na maioria dos países do mundo, tá? Então, quanto mais seres humanos, mais comida nós necessitamos, tá? Seja de carne, provinda da agropecuária, seja de vegetais, né, de hortaliças, de legumes, vindos da agricultura, tá? Então, o que acontece? Eles desmatam partes da Amazônia para poder transformar em pasto, tá? E criar gado, tá? Eles desmatam para poder trabalhar com agricultura, né? Então, quer dizer, já vem o desmatamento por tudo isso. E, além disso, por exemplo, na agricultura, chega um momento ali que o solo ele não tem mais fertilidade, então eles trabalham alguns componentes químicos que eles prejudicam o solo de uma maneira tremenda. Então, vai produzir? Sim, vai produzir, tá? Mas ali já não é aquela pureza química que tinha antes, né? Esses produtos químicos, eles com as águas das chuvas, eles vão ser transportados pelo interior do solo, eles vão atingir lençóis freáticos, tá? Eles vão contaminar lençóis d'água. Então, assim, é muito sério, gente. E agora, pulando um pouquinho, né, e falando sobre a parte de saúde, mas ainda fazendo um link com a questão da floresta amazônica, eu até já faço um link aqui falando sobre a domesticação de animais silvestres, tá? Então, assim, animais silvestres, eles não foram feitos para morar em quintal, sabe? Para morar em apartamento. E a gente vê muito isso hoje. A gente vê a variedade de espécies de pássaros que vivem, né, presos, a quantidade de outros animais. A cada dia que passa, a gente vê... Gente, aqui na minha casa, né, eu moro de aluguel, moro aqui há pouco tempo, aqui havia um contrabando de animais silvestres, tá? Então, até jacaré tinha no meu quintal, sabe? Então, jacaré, aves de todos os tipos. Aqui, Maricá é uma região muito assim, muito rica nessa parte da biodiversidade, da Mata Atlântica, de tudo isso. Então, assim, a gente vê tartarugas domesticadas, a gente vê micos domesticados, a gente vê cobras domesticadas e tantos outros animais, né? Então, qual é o problema disso? O problema disso é que esses animais eles fazem parte, né, de um
de um equilíbrio, como eu falei lá no início, né? Até voltar aqui porque eu esqueci a palavra, né? De um ecossistema, tá? Eles fazem parte de um ecossistema. Então, ali naquele ecossistema, eles são importantes, eles são necessários. Por quê? Porque eles são predadores, de repente, de determinados insetos, né? Que se não forem predados, eles vão causar uma alteração na teia alimentar, que prejudica, sabe? Uma alteração na teia alimentar, ela causa grandes estragos, tá? Se a gente estivesse, assim, falando sobre teia alimentar, a gente vai ver que a alteração, quando você tira um predador, por exemplo, né, você causa um grande estrago ali no equilíbrio daquela região. Então, esses animais, eles são importantes ali, tá? Então, eles fazem falta ali. Outro detalhe, esses animais, assim como os seres humanos, nós temos as nossas bactérias próprias, né? Os micro-organismos que são próprios de cada um de nós. Com os animais não é diferente. Esses animais também têm micro-organismos que são próprios deles, né? E que são benéficos para eles, mas podem não ser benéficos para um ser humano. Então, a gente vê a questão do pangolim, né? Coitado do pangolim, ele não é o grande culpado, gente, sabe? Mas a questão é que o homem foi lá na natureza, tirou o pangolim de onde deveria estar, entendeu? E aí o pangolim, ele transmitiu uma zoonose, doença transmitida por animais. Os animais são os vetores dessas doenças, né? O que nós tivemos aí, a nossa zoonose aí que parou o mundo? A pandemia da Covid-19, né? O SARS-CoV, até esqueci o nome do vírus, gente. Graças a Deus que eu esqueci, né? Mas nós tivemos aí a pandemia da Covid-19 e, a princípio, ao que se indica, né, foi um micro-organismo vindo do pangolim, tá? Então, assim, é muito perigoso. Então, a gente, às vezes, tira um animal de um determinado local, coloca dentro da nossa casa, nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a dermatites e a uma série de alergias e de outras questões de saúde, entendeu? Por quê? Porque aquele animal não era para estar do nosso lado, ele tem o local dele, o ambiente dele, sabe? E ele faz falta lá, tá? Então, aqui, falando em saúde, né? Surtos, epidemias e pandemias, eles têm o mesmo agente causador, tá? Mas a diferença entre um e outro está na área de abrangência, tá? Dessa doença. Então, assim, e quem é que define o status, por exemplo, de pandemia? É a Organização Mundial de Saúde, tá? Eu extraí essas informações do Instituto Butantan. Eu fiz muitas pesquisas, gente, para essa aula. Então, aqui, surtos, né? Então, o surto é quando existe um aumento de casos de determinada doença num local, tá? Pode ser um local pequeno, pode ser um bairro, pode ser uma rua, que seja, tá? Então, ele está ali, contido ali naquele espaço, tá? Uma epidemia, o número de casos da doença, ela já aumenta, já abrange mais locais, tá? Como cidades, estados. Eu até coloquei aqui o exemplo aqui da epidemia de meningite de 1974, tá? Uma endemia. A doença, ela acaba se tornando endêmica, ou seja, ela acaba se tornando, eu até botei aqui natural entre aspas, né? Porque não é natural, né, gente? Não é natural, mas a gente acaba sendo obrigado a conviver com essa doença. Aí a gente vai nos postos de saúde, nas campanhas de vacinação, a gente se vacina para poder ganhar anticorpos contra essas doenças e ali vai conviver o ser humano e a doença, tá? Então, isso é uma endemia. E a pandemia, né, quando essa doença, ela atinge um nível global, ela atinge o mundo inteiro, como a Covid-19 atingiu agora, né, no início de 2020. Outro exemplo é a gripe espanhola, né, em 1918, que também foi uma catástrofe, tá? E aí, a questão, a Covid-19, ela é uma pandemia ou ela é uma sindemia, tá? Mas o que é uma sindemia, tá? Então, o termo sindemia foi criado por Merrill Singer, tá? O inglês na ponta da língua, né? Merrill Singer, na década de 90, mas foi criado esse termo, ele foi criado em relação à AIDS, né? Para quê? Para tentar explicar a situação ali onde a AIDS, ela existia, ela coexistia com outras doenças, ela interagia com outras doenças naquela pessoa que era portadora, né? E os danos que
essa interação entre doenças causava na pessoa infectada tinha uma consequência assim, muito maior do que se você somasse a consequência da AIDS com a consequência dessa segunda doença, tá? E um outro detalhe também é que a sindemia ela está muito ligada também a fatores sociais, tá? Por exemplo, comunidades que moram perto de lixões, né? Pessoas que dependem, né? De revirar lixões, por exemplo, para poder sobreviver, tirar dali o seu sustento, locais em que não existe saneamento básico adequado, aquelas valas negras, né? Então, tudo isso influencia, tá? E gera uma sindemia. Então, hoje, Richard Horton, que é editor-chefe da The Lancet, que é uma importante revista de ciências, né? Ele classificou a pandemia da Covid-19 como uma sindemia, tá? Então, segundo ele, a Covid-19 ela interage assim, com outras doenças pré-existentes e foi o que a gente mais viu, né? Então, pessoas que eram portadoras de câncer, por exemplo, portadoras de hipertensão arterial, de diabetes, problemas cardíacos, né? Então, essas pessoas, elas sofriam mais com relação à Covid-19. O estrago que a doença, a Covid-19, fazia nessas pessoas, né, é muito maior do que numa pessoa que não tem nenhuma dessas doenças, tá? Então, existe a interação da Covid-19 com essas doenças todas, existe a interação de tudo isso, da soma da Covid-19 com a soma da hipertensão, da diabetes, né, e de tantas outras doenças pré-existentes com as questões sociais, tá? Então, por conta disso, o Richard Horton, ele classificou a Covid-19 como uma sindemia. Então, de acordo com essa classificação dele, né, por que isso é importante? Porque com essa classificação, os governos eles precisam agir e atuar de uma maneira diferente, mais abrangente com relação a não permitir mais o alastramento, né, a abrangência que a doença se alastre novamente. Então, não basta só pensar na Covid-19. É necessário pensar nas condições sociais, tá? Que, de uma maneira indireta, ela está ligada à disseminação de doenças na sociedade, tá? Então, para isso, é necessário um trabalho muito maior, sabe? Então, não basta, assim, as vacinas são importantíssimas, a minha está atualizada, tá? Elas são importantíssimas, devemos sim nos vacinar, manter nosso calendário em dia, nos vacinar por amor a nós e por amor àqueles que nós amamos, tá? E por amor daqueles que nós não conhecemos, mas que a gente passa perto e a gente pode contaminar, levar uma doença, tá? Mas além da vacina, existe uma série de outras atitudes, né, que são necessárias e que isso tudo precisa partir do governo, tá? Então, gente, esse é o trabalho que eu tive, tá? Que eu fiz para vocês. Aqui, eu coloquei aqui as literaturas que eu consultei, são vários artigos, tem livros, tá? Aqui, tá pequeno, deixa eu ver se consigo aumentar. É um mapa conceitual que eu havia feito, ele tá meio borradinho, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, para eu não demorar mais, né? Porque aqui nesse mapa conceitual, a gente fala assim sobre a crise da biodiversidade e a gente fala aqui sobre uma nova era geológica, né, que os cientistas estão criando, né, denominando, não criando, mas denominando. Por quê? Por causa do tamanho da influência do ser humano na questão da natureza. Tá? Então, após a Revolução Industrial, houve um aumento enorme, né? Um crescimento populacional em massa, que continua acontecendo até hoje. Tá? Então, se existe uma população maior, um número maior de indivíduos, o número de alimentos é muito maior. Mas o que eu queria mostrar aqui, ó, é essa parte aqui. Está embaçada, gente, mas eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui são algumas atividades antrópicas, tá? que eu tinha separado. Mas aqui... Olha, atividades mineradoras,
agropecuária, agricultura, desmatamento, incêndios criminosos, né? Que vem o desmatamento, também tem os naturais. Caça e pesca, né, criminosas também, tá? E aqui, deixa eu tentar ler o que está escrito aqui, domesticação de animais silvestres. Então, é um trabalho que eu tinha feito, né? E eu aproveitei para colocar esse mapa conceitual aqui. Pena que ele não ficou arrumadinho, tá? Eu não tive tempo, assim, de colocar questões, assim, né? Para a gente, pergunta, responde, é isso, é aquilo. Eu não tive tempo, tá? Até porque foi um assunto extenso. E, na verdade, é porque eu tive que dar um corte, né? Porque é um assunto que vai se emendando, e quando a gente vê, são horas falando, né? Mas eu espero que tenha acrescentado, que eu tenha conseguido ser clara, tá? Naquilo que eu quis passar para vocês. E depois eu vou disponibilizar também o material para a Lu, para ela poder colocar lá, tá? Para quem quiser e quem precisar consultar, tá bom, gente? Então, eu agradeço muito, tá? Ok, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Vanderlei Santos, para a próxima palestra. E depois as perguntas a gente faz no final. Muito obrigada, Conceição. Boa noite, pessoal. Obrigado, Conceição. Tua aula foi ótima. Agora a gente está todo mundo 100% Amazônia, sabendo tudo, né, gente? Eu até mandei um WhatsApp ali para a Lu. Coisa boa quando a gente vê que um professor ele sabe o que está falando, né? Então, isso inspira quem está assistindo, né? E faz com que a gente fique curioso em saber mais aquele assunto, em saber mais aquele conteúdo. Parabéns, Conceição, muito bom. Obrigada, Vanderlei. Obrigada mesmo. Lu, tu consegue abrir a apresentação aí? Ou eu abro aqui? Vou ter que procurar, só um pouquinho. Eu estava fazendo outra coisa aqui. Tá, eu abro aqui então. Tá. Posso demorar um pouco. Deixa eu entrar aqui na nossa conversa, que eu já abro. É mais fácil, né? Eu tive que fechar tudo porque fica pesando. Sim. Espera aí que tá aqui o link. Só vou deixar aberto aqui enquanto a gente vai conversando. Manda o link para mim aqui no chat, que daí eu abro. Não precisa, ó. Já abriu aqui, pronto. Tá bom. Tudo certo. Apresentar nesse dispositivo. Bom, enquanto está abrindo aqui, vocês estão me vendo, né? Sim, agora sim. Bom, pessoal, eu vou me apresentar então. Eu sou o Vanderlei Santos, sou aqui de Porto Alegre, tá? Um prazer estar aqui com vocês para fazer esse aulão. Vou fugir um pouco aí da nossa licenciatura, né, das aulas normal que o pessoal está sempre estudando, porque o meu objetivo realmente é falar hoje sobre persistência, sobre foco, né, sobre objetivos. Eu acho que todo conhecimento ele é válido, né? Eu acabei de assistir uma aula maravilhosa aqui sobre a Amazônia, né? E isso é um assunto que é muito importante. Todos nós temos aí a missão, né, de cuidar do nosso meio ambiente, de tantas causas importantes que a gente tem que todo mundo abraçar. Não é o trabalho de um, mas é o trabalho de todos nós, da sociedade em geral. Então, gente, eu quero trazer esses assuntos hoje, né, principalmente para os nossos estudantes que estão acompanhando aí, sobre a persistência, né, a persistência de vocês que se inscreveram num curso popular, né, um cursinho popular, um cursinho gratuito, vocês estão focados nas oportunidades. Então, parabéns para cada um que está aqui assistindo hoje ao vivo, para cada um que vai estar assistindo depois, você chegou no lugar certo. Né? Aqui nós temos aqui um grupo seleto de professores muito afim de ajudar vocês, para logo, logo vocês estar na universidade, fazendo a graduação de vocês, fazendo a licenciatura, focando no ensino, no conhecimento, que é o que realmente faz a diferença na vida da gente, né? Eu terminei o meu ensino médio, eu fiz por si a minha vida toda em escola pública,
Depois que eu terminei o segundo grau, em vez de eu entrar na faculdade direto, eu resolvi entrar no mercado de trabalho. Ali eu fiquei 10 anos tentando vestibular na Universidade Federal, não conseguia, e trabalhando, né? Trabalhando, adquirindo as coisas e tudo mais, até que eu decidi, chega, eu quero fazer faculdade. Fiz o curso de administração, fiz na universidade privada, eu mesmo paguei, ralei, consegui o meu FIES, né, o financiamento estudantil, que foi uma grande ajuda para mim. Então, eu sempre gosto de compartilhar a minha experiência com vocês. Hoje vocês têm aí um leque de... Hoje pode fazer até uma graduação, até EAD, né? A gente tem muitas possibilidades, né? Tem o Instituto Federal no Brasil inteiro, né? Instituto Federal, as universidades estaduais, universidades federais, que têm os cursos gratuitos, só que para você entrar, tem que fazer o vestibular, tem que estar pronto, tem que ter a nota boa do Enem, e é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Então, depois que eu terminei a minha graduação em administração, eu fui para a área de treinamento, né, me especializando em educação. Hoje eu estou no grupo de pesquisa do mestrado em educação aqui da UERGS, foi através do mestrado que eu cheguei até aqui para ser voluntário aqui também. Então é isso, já me apresentei. Vamos assistir aqui, então, vou compartilhar a minha tela com o material que eu preparei para vocês. Prontinho. Apareceu aí? Sim. Pronto. Coloquei aqui uma breve introdução, né? Hoje o nosso assunto vai ser persistência, objetivo e foco. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, né, é sobre a educação, realmente. A educação, ela transforma a vida da gente, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto de ensinar as pessoas e principalmente motivar elas. Tudo tem um porquê. Cada um de vocês que está assistindo aqui, vocês têm uma prioridade. E hoje a prioridade de vocês foi assistir essa aula, porque a gente precisa, né, buscar uma educação melhor para poder, tanto no âmbito acadêmico ou no âmbito profissional, vocês podem amanhã estar cursando uma graduação, cursando uma docência, quem sabe amanhã vocês estarão aqui no cursinho dando aula, né? E para isso vocês precisarão estar fazendo um mestrado, estar fazendo um doutorado, e muita gente coloca muito empecilho, mas é muito difícil, mas... E vem com aquele negativismo, né? Não, gente. Vocês são os autores da história de vocês. Quanto mais vocês se dedicarem, quanto mais vocês buscarem o conhecimento, as portas vão se abrindo. O que não pode acontecer é você ficar estagnado esperando que as coisas aconteçam, né? Eu acho que nós temos que ser os protagonistas da nossa história. Então é isso que eu queria motivar todos vocês que estão assistindo. Sim, a educação, ela transforma. Através da educação, eu já ministrei aulas no Brasil inteiro, já viajei até para fora do país, graças à educação, graças às oportunidades que acontecem quando a gente vai atrás, quando a gente busca conhecimento. E não é um caminho fácil, né, gente? Eu separei algumas notícias aqui, que é o projeto da minha pesquisa do mestrado, é sobre a evasão escolar. Muitas crianças e adolescentes, né, eles acabam desistindo da aula. Durante a pandemia, a gente teve muita evasão escolar, não só no ensino médio, como também na faculdade, nas universidades, né? Muita gente acabou deixando os estudos de lado e indo para o mercado de trabalho. Só que vocês que estão aqui buscando conhecimento, eu quero incentivar vocês a não desistir, a realmente se dedicarem, né? Aqui, ó, altos índices, do Ministério da Educação, altos índices de desistência na graduação revelam fragilidade no ensino médio. Foi esse um dos motivos que foi tudo feito, né? Uma reformulação no ensino médio para ajudar o pessoal realmente a se dedicar mais, a cuidar que a evasão não acontecesse, tá? Alguns dados para vocês. O Brasil tem 122 mil estudantes de pós-graduação, dos quais 73 mil são no mestrado acadêmico, 4 mil são no mestrado profissional e 41 no doutorado. O levantamento é da coordenação do MEC. Isso aqui são alguns dados, pessoal, só para vocês verem, olha só, de 122 mil estudantes, apenas de pós, né? Apenas ali 76 mil fazem mestrado. Olha a oportunidade que nós temos, né? Hoje tem cadeiras, gente, tem disciplinas de mestrado que não tem aluno. Ou seja, não tem uma procura,
né? Então, assim, quem hoje quer fazer um mestrado, quem hoje quer fazer uma pós, existem muitas oportunidades. No Instituto Federal do Brasil inteiro, são cursos gratuitos, especializações gratuitas para quem já fez a sua graduação. Então, se foque no seu Enem, estude, faça a sua graduação e as oportunidades vão aparecer, tá? Mas, para isso tudo dar certo, o que a gente precisa? A gente precisa ter bem claro os nossos objetivos. Os nossos objetivos, eles definem o nosso ritmo e a nossa direção. Eu tenho vários objetivos, só que hoje, terça-feira, 16 de agosto, o meu objetivo era assistir a aula da professora Conceição e também poder compartilhar aqui esse tema dos objetivos com vocês. E eu trouxe essa frase do Shakespeare: nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Quais são os sonhos que vocês têm? Né? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês agora. Pega uma caneta, um papel aí. Pega aí, Lu, pega aí, Conceição, um papel, uma caneta, e escreve aí quais são os teus sonhos a curto prazo. Quando a gente fala sonho a curto prazo, isso, gente, é pergunta de entrevista de emprego até, né? Vão perguntar para vocês. Me diz aí um sonho bem rapidinho a curto prazo. Alguma coisa que tu quer agora para a próxima semana, para o próximo mês. E a médio prazo, para o ano que vem, até o final do ano. E a longo prazo, alguma coisa que tu sonha ali para os próximos 3, 4, 5 anos, né? Como que vocês imaginam? Vou dar um exemplo, tá? A curto prazo, me inscrever agora no segundo semestre, agora já para o vestibular. A médio prazo, estar fazendo a graduação ano que vem, em janeiro, né? Em janeiro não, em março. E a longo prazo, estar formado em tal curso. Né? Um exemplo de sonho. Outras pessoas têm outros sonhos. Eu quero adquirir um carro, eu quero adquirir meu primeiro emprego, né? Então, qual que é o sonho de vocês? Escreveram aí? Tempo esgotado, agora parem de escrever. O sonho a curto, médio e longo prazo. Parem de escrever, stop. Por quê? Eu pedi para vocês escreverem aí 3 sonhos, certo? Só que esses sonhos de vocês têm que transformar eles em objetivos. E vou ser um pouco crítico agora. Algumas pessoas escrevem, meu sonho é parar de andar de ônibus, eu quero comprar uma moto, né? Só que a pessoa, ela fala aquilo para as pessoas, eu tenho um sonho de comprar uma moto. Só que ela trata o sonho como um simples sonho. Meu sonho é fazer vestibular na Universidade Federal. E ela passa ano, entra mês, termina semestre e é apenas um sonho. Pessoal, a gente não pode tratar os nossos sonhos verdadeiros como simples sonhos. Eles têm que ser objetivos. Por exemplo, da moto. Meu sonho é ter uma moto. Ok, que moto que é? É uma moto Honda. Qual a cor da moto? É uma moto branca. Qual a cilindrada? Quanto que ela custa? É uma moto usada? É uma moto nova? Entendeu, gente? Como que você vai fazer para comprar a moto? Você já foi lá na loja? Você já perguntou o preço? Quando é que eu vou comprar a moto? Escreve numa folha, coloca numa cartolina, cola na parede do teu quarto, na parede da tua sala, no lado do banheiro. Tu vai escovar o dente todo dia e tu vai ler que o teu sonho é a tal da moto. Não, Vanderlei, o meu sonho é estar na Universidade Federal no próximo semestre. É esse o teu sonho? Ok. O que tu está fazendo para isso acontecer? Vanderlei, já me inscrevi aqui no cursinho Popular Conexão. Parabéns, tu já deu entrada para a realização do teu objetivo, que é estar matriculado próximo semestre no teu curso de graduação, no teu curso de bacharelado. Entendeu, gente? A gente não pode tratar os nossos sonhos sem saber exatamente como que tu vai fazer para conquistar isso. Se o teu objetivo é estar no próximo curso, no próximo curso de pós-graduação, no teu próximo curso de mestrado, vamos focar nisso. O que eu quero? Aí, peraí, deixa eu tomar um chimarrão aqui. Estou com o chimarrão aqui do lado. Pronto. O meu objetivo, Vanderlei, é estar matriculado no próximo semestre. Então, quais são os cursos que tu tens aí na tua cidade?
Esse curso nosso aqui, ele está sendo transmitido no Brasil inteiro, vai ter gente do Brasil inteiro assistindo. Então, vá descobrir quais são as opções que você tem na sua cidade. Ah, mas não tem nenhum na minha cidade. Não tem problema. Quando a gente tem um problema, a gente vê uma dificuldade, a gente tem que ir em busca de uma solução. Se na tua cidade, em vez de tu ficar reclamando, a prefeitura aqui não tem uma universidade boa, pois não tem problema, gente. Vai fazer um curso EAD. Universidade de Brasília, Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem cursos de graduação para o Brasil inteiro gratuitos. Bota no Google, vai e acha. Já vai vendo quais são as melhores opções, já vai te inscrevendo em todos para ver como que tu vai alcançar esse teu objetivo. Quando? Isso é muito importante. Quando você se inscreve nesses editais pela internet, se vocês perder uma data, gente, vocês estão fora. Então você tem que saber quando, qual horário, é até às 19 horas a inscrição, corra, pegue os documentos, RG, CPF, identidade, comprovante de endereço, inscrição do cadastro único, agora tem o NIS, né? Todas as famílias, elas têm que se cadastrar no NIS para poder ganhar a isenção. Você sabia que se você não precisa pagar a taxa do vestibular, você não precisa. Em universidades estaduais, federais, você ganha se você tiver o cadastro único, que está sendo amplo, por isso tem aquelas filas, né? Nos lugares para você poder se inscrever. Tem aquele auxílio do governo, que se eu não me engano é R$600, ele também serve para isso. Se você estiver cadastrado lá, você ganha isenção nas tarifas de vestibular, para não precisar pagar o vestibular, tá? Fica a dica para vocês aí. Então, vamos voltar aqui. Objetivos, eles definem o meu ritmo. Então, de todos esses objetivos que você tem, a moto, o seu trocar de curso, seja poder, de repente, sair do aluguel, eu quero comprar um apartamento. O que precisa fazer para comprar um apartamento? Precisa ter uma renda comprovada, você tem que descobrir o que você precisa para você poder atingir o seu objetivo, que é o seu sonho, certo? Então, assuma um compromisso com você. Escreve isso, gente. Tudo na minha vida que eu adquiri, que eu fui atrás, foi assim, gente. Eu escrevi numa cartolina. Eu aprendi isso na 5ª série. Professora, eu me lembro, professora de ciências, ela nos ensinou isso, que a gente tinha que ter os nossos objetivos claros. Não adianta a gente estudar que nem uns malucos, não adianta a gente ficar focado só numa coisa e a gente não saber o que a gente realmente quer, aquilo que vai realmente ser importante para nós, né? Tem várias coisas que você pode fazer, mas faça a escolha certa. Assuma um compromisso com você. E não é ninguém que vai fazer por você. É você que está aqui, agora são 8h45 da noite. É você que está aqui buscando conhecimento. Então, parabéns para você que está assistindo aqui com a gente. Tá? E outra, não fala mais assim, Vanderlei, eu vou tentar. Não, esse ano eu vou tentar. Para de falar que você vai tentar. Você vai agir. Você vai fazer. Você está fazendo. Você parou, ele clicou no link, você assistiu essa aula. Então, você está no método de ação. Você já está colocando em ação os seus objetivos. Então, faça por merecer, gente. Todo esforço ele é recompensado. Um aluno que assistir todos esses nossos aulões que a gente está fazendo durante todo o curso, assistir o nosso conteúdo, lá no nosso drive lá, tá cheio de material. Gente, estudem, isso vai levar vocês para frente, isso vai abrir portas para vocês. Assistam às aulas, chamem os professores voluntários que querem ajudar vocês ali. Essa semana eu chamei as duas alunas que eu estou ajudando, né? Uma é do Rio de Janeiro, a outra de São Paulo, aqui de Porto Alegre também. A gente está disposto. Existem pessoas que estão doando o tempo dela para ajudar vocês. Então, aproveitem as oportunidades, tá bom? Então, vamos para o próximo foco da nossa aula. Estão vendo aí? O foco, né? O foco, ele é tão importante, gente. Só que muitas vezes a gente está desfocado. Quem tem miopia e astigmatismo vai me entender aí, né? A gente vai olhar se está sem óculos, está sem a lente de contato, fica bem assim, fica borrado, tu não consegue enxergar. Por que acontece isso? Por que as pessoas às vezes não têm foco, elas não conseguem alcançar os seus objetivos? Porque não tem foco. Para a gente ter foco, para a gente conseguir ver as coisas mais claras, para a gente poder estudar, para a gente poder assistir uma aula até o final, poder anotar as coisas mais importantes, para poder chegar no dia da prova e tu lembrar o conteúdo, tu vai ter que ter foco. E agora eu vou trazer um exemplo bem para vocês.
Eu sempre, gente, desde da quinta série em diante, eu sempre sentei na frente. As primeiras classes estava eu lá sentado. Não que eu fosse CDF, que eu fosse aquele aluno chato, mas eu realmente, como eu tinha miopia, e até hoje eu tenho, né, meu grau é 4, eu uso lente, né, mas eu sempre tive que chegar, sentar mais perto para poder enxergar o que a professora escrevia no quadro. Então, gente, a visão, ela é fundamental. Vocês têm que ter visão, e eu falo isso não só no sentido físico, mas a visão também no intelecto. Quanto mais visionários vocês forem, quanto mais claro estiver para vocês os objetivos de vocês. Por que tu te inscreveu num cursinho? Para te estudar. Tu tá aqui hoje para te estudar e para te ser alguém amanhã. Alguém com uma qualidade de vida melhor, com um salário melhor, com uma vida melhor. E, gente, não é a política, não é a religião, não é a saúde. Claro, a saúde é importante, né? Mas não depende do outro. Muita gente coloca a desculpa no outro. Ah, mas a política tá ruim. Ah, mas a saúde não tá boa. E você? Eu sou responsável, gente. Eu não posso ficar reclamando. Eu tenho que ir atrás. Se amanhã de manhã você não acordar, se o seu pai, a sua mãe não acordar, e chegar no final do mês não vai ter o valor para pagar a conta da água, da luz, botar comida na mesa. Eu tenho 40 anos de idade, gente, e eu não brinco. Eu trabalho. Todo dia de manhã eu acordo tendo visão, e eu quero levar essa minha mensagem para outras pessoas. Eu quero ajudar as pessoas que estão à minha volta. E todo dia eu me acordo com esse intuito. Seja alguém que precisa. Ontem, estava com aquela chuvarada toda, e eu tinha uma pessoa com o carro na chuva. E aqui em Porto Alegre, ontem, gente, se vocês entrarem no meu Instagram lá, vocês vão ver, eu até postei um vídeo. Ontem, choveu granizo, umas pedras de gelo enormes, as pessoas estavam apavoradas na estrada. E o cara, não, graças a Deus não foi na hora do granizo, mas tinha uma pessoa com o carro estragado, e eu ajudei ela a empurrar o carro até ficar o carro embaixo do viaduto, que é onde não estava pegando o gelo, né? Foi bem feio aqui em Porto Alegre, não sei como é que foi na cidade de vocês. Mas, gente, você tem que estar. Eu acho que quanto mais você ajuda as pessoas à sua volta, mais as coisas dão certo para você. Tá? Então, sucesso. Como que eu faço para ter sucesso? Como que vocês têm dedicado o tempo de vocês? Vocês têm inúmeras oportunidades ao longo do dia. Né? Agora são 8 horas da noite. O que você fez hoje? Você consegue fazer uma lista, escrever qual foi as coisas mais importantes que você fez hoje? Ou você nem lembra? Se você não lembra, tem alguma coisa errada. Quando a gente sai de casa de manhã, a gente tem que saber qual que é o nosso foco hoje. Qual é a listinha de coisas que eu tenho para fazer? Foco é dizer não. Frase do Steve Jobs, olha que legal essa frase. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Ou seja, o seu foco é estudar, ok. Mas, poxa, hoje é terça-feira, eu podia estar olhando a novela agora. Mas eu podia estar olhando aquela série do Netflix. Mas a minha irmã está lá na sala olhando a série do Netflix e eu estou aqui no quarto estudando. Exatamente. Steve Jobs falou, significa dizer não a centenas de outras boas ideias. É legal olhar Netflix? É ótimo. Mas e aí, você quer vencer? Você quer terminar a graduação? Você quer fazer uma prova e quer ter uma boa nota no Enem? Isso faz parte de uma escolha. Isso faz parte do foco. Entende, gente? Vamos para o próximo slide. Pronto. Foco. Tempo, ele é precioso. O tempo, ele é precioso, mas ele é gratuito. Você não pode possuí-lo, você pode usá-lo. Você não pode gastá-lo, mas você não pode mantê-lo. Elimine os desperdiçadores de tempo. O que é eliminar os desperdiçadores de tempo? Liguem o áudio, por gentileza. Vamos lá. O que vocês acham? Participa aí, por favor. O que vocês acham que hoje tira o foco do pessoal que quer estudar? Fala para mim. A televisão ligada a todo volume. A televisão ligada. O Instagram, gente. O Instagram, tem gente que fica viciado. TikTok, né? Meu Deus, aqueles videozinhos são engraçados, são muito engraçados. Mas eles não vão pagar a tua conta de luz no final do mês. Entendeu, gente? É disso que eu tô falando. O que é desperdiçador de tempo? Você tá lá no seu trabalho, você tá lá no seu estágio, e em vez de você estar trabalhando, em vez de você estar lá se esforçando para dar o seu melhor no seu trabalho,
você vai para o banheiro e abre o Facebook. Péssima ideia. Não faça isso. Gosta de rede social? Quem não gosta, né, gente? Eu tô falando, essa aula que eu tô dando para vocês é uma aula para mim também. Eu preciso cronometrar o meu tempo. O meu horário do Instagram vai ser do meio-dia ao meio-dia e 20. Vai ter 20 minutos lá para te olhar o Instagram. Vocês estão me entendendo o que eu estou explicando, gente? Vocês têm que ver o que está tirando o tempo de vocês hoje, que não está deixando vocês focar no que realmente importa. A mesma coisa o tempo de qualidade que a família, o tempo que tu tem com os teus amigos, sabe? Hoje, gente, as pessoas, é claro, é tão bom estar no computador, é tão bom estar no computador, é tão bom jogar um PlayStation, é tão bom estar no celular, mas é importante você ter convívio, você falar com a sua mãe, falar com o seu pai, conversar com um amigo, perguntar como é que ele está. Então, isso é importante. Quando você se organizar para isso, você vai ter qualidade. Qualidade nos estudos, qualidade no seu tempo de vida com as pessoas, qualidade nas boas amizades que você vai colher, porque você vai dedicar tempo para isso. Entendeu, gente? Utilize o seu tempo de maneira eficiente. Se programa para ter os seus momentos. Quanto mais organizado você estiver nessa questão, mais resultado vocês vão ver ao longo da semana, ao longo do mês. Mantenha a concentração. Agora mesmo, você está assistindo essa aula, né? O que já aconteceu aí para você colocar no mudo, ou para você deixar o celular de lado, né? Às vezes o professor tem que chamar a atenção. Oi, volta aqui para a aula. Volta aqui, o professor está gritando aqui, ó. Vem assistir a aula, mantenha a concentração. Se você não tiver concentração, você não vai conseguir. Você não vai se dedicar, você vai perder o prazo do vestibular, você não vai se inscrever, você não estudou, você não foi atrás, você não ficou sabendo do edital, você perdeu a data. Coloca o despertador, gente. Quem tem dificuldade, coloca aí. Ó, até o dia 30 de agosto eu tenho que me inscrever. Até o dia 30 de agosto, vou me lembrar daquela aula do professor Vanderlei. Eu tenho, hoje é dia 16. Você tem 15 dias até o dia 30 para vocês entrar no Google e pesquisar quais são os cursos gratuitos que você tem, que você pode fazer. Entendeu, gente? São coisas que você tem que colocar na sua rotina, pegar a sua agenda e colocar, manter a concentração naquilo que realmente importa, que vai fazer a diferença na sua vida. Próximo slide. Aqui tem um videozinho. Vou dar o play aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo e quantos passes de bola o time branco vai fazer. Eles estão jogando basquete e eles vão passar a bola um para o outro, tá? Foi, vou dar o play. Ai, vamos ver se eu consigo. Eu acho que não vai rolar. Não. Não rolou. Bom, esse vídeo, gente, era sobre foco. O que acontece? Depois vocês colocam, depois eu mando para vocês o link ali no grupo, melhor, tá? Eu mando o link do vídeo. Esse é um vídeo que eu pedi para vocês aqui, só vou dar o exemplo, tá? Do foco. Que o vídeo, ele passa assim, o jogador ali de branco, que está de boné branco, ele passa a bola para todo mundo que está de branco. E você tem que contar, né? Quantas vezes eles ficam com a bola. Só que durante o jogo, vai passar um boneco, vai passar um macaco. Um macaco, e ele vai fazer uma dancinha. E todo mundo, eu faço a pergunta, né? Quantas passes de bola foi dado? Só que aí eu pergunto, quem viu o macaco fazendo a dancinha? Entendeu, gente? E aí ninguém vê o macaco fazendo a dancinha, porque tá todo mundo fazendo exatamente o que eu pedi, para contar o passe de bola. Isso é a questão do foco. Vocês não têm que fazer exatamente aquilo que pediram para vocês fazer. Vocês têm que estar atento a tudo, gente. Vocês têm que ter uma visão, entendeu? Ah, vocês têm que só estudar. Não, gente, vocês têm que estar olhando o edital, vocês têm que saber da universidade estadual, vocês têm que saber da universidade federal, vocês têm que estar atento a todas as oportunidades. Se passar um macaco na tua frente, tu tem que saber que passou um macaco dançando, entendeu, gente? É isso que eu quero falar. Vocês assistem um vídeo, o que vocês podem tirar de bom daquele vídeo? É sobre isso esse vídeo, tá? Que eu queria trazer ali sobre o foco. Mas eu acho que a internet aqui não me ajudou a abrir o vídeo. Para finalizar, gente, eu vou falar sobre persistência e sobre conhecimento. Então, a questão do conhecimento. É o conhecimento que vai tirar o medo de vocês. Ah, mas eu fico nervoso.
de assistir, de estudar, de me organizar. Eu não sei como é que vai ser a faculdade. Pessoal, todo mundo tem aquele frio na barriga, né? Tem uma frase do Albert Einstein que diz assim, ó: aprenda com o ontem, viva com o hoje, tenha esperança do amanhã. O importante é não parar de se questionar. Quanto mais vocês irem atrás, quanto mais vocês estiverem interessados em aprender, gente, assim, ó, eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre buscando, eu tô sempre inventando uma coisa nova, né? Eu mal conhecia a professora Luciana, que é a coordenadora aqui do curso, e eu já dei um monte de ideias para ela. Já falei para ela para a gente fazer um trabalho, um artigo, vamos falar sobre o cursinho, para as pessoas conhecerem o cursinho. Vocês que estão assistindo essa aula, falem para os colegas de vocês lá do ensino médio. Olha, tem um cursinho que é gratuito, vou te mandar o link, se inscreve. São as oportunidades, são o conhecimento. Quanto mais você passa para adiante os colegas, mais pessoas vão estar sendo ajudadas, mais certo vai dar as coisas para vocês. Tá bom, gente? O conhecimento, ele é o nosso poder contra o medo. Quanto mais a gente aprende, mais o medo vai ficando de lado, mais a timidez vai ficando de lado e vai abrindo portas para vocês falar com vontade, para vocês ir atrás, né? Para vocês buscar aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. Só que tudo isso só vai acontecer se vocês tiverem persistência. A persistência, ela é a disciplina para o sucesso. Isso é não desistir, gente. Ah, mas eu fiz vestibular e não passei. Ah, mas eu tentei o Instituto Federal e não deu certo. Ah, mas a Universidade Federal, o vestibular é muito difícil. É difícil, gente, mas todo ano centenas, milhares de jovens ingressam, porque eles não desistiram, eles foram atrás. Custe o que custar. É difícil? É difícil. Eu não consegui entrar na Universidade Federal, mas eu fui trabalhar, paguei minha faculdade, fiz um FIES, hoje eu estou formado, hoje eu estou buscando conhecimento. Entendeu, gente? Não desistam. É difícil? É difícil. Mas insanidade, loucura, é querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Se você ir todo dia trabalhar e voltar para casa e olhar novela, a sua vida vai passar, você vai crescer, vai viver e vai ser sempre a mesma coisa. Agora, se você ir atrás, se você buscar ter uma disciplina, se você buscar através dos objetivos, através do conhecimento, você ir além, você colocar suas metas, colocar os seus sonhos realmente, botar na ponta do lápis o que é prioridade para você, você vai avançar, você vai conseguir. E para isso, o que é importante? Vocês aprenderem, gente, sobre isso que a gente está falando. E trazer isso como um sentimento para vocês. Da mesma forma, eu lido com o otimismo na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente otimista. Tu vem falar comigo, eu duvido que tu vai ficar para baixo. Tu não vai. Gente, eu sou assim, ó, eu sou bem abençoado, sabe? Eu sempre falo para as pessoas. É impossível a pessoa vir me dizer que tá mal, que tá com depressão. Todo mundo que vem com... Claro, gente, a depressão, ela existe. A pessoa está triste, a pessoa aconteceu uma coisa, a pessoa está com uma dificuldade incrível lá, mas existe solução, gente. Hoje, se você vai em qualquer posto de saúde, tem um psicólogo lá pronto para ajudar vocês. Aqui em Porto Alegre a gente chama de CAPS, né, que são os postos de atendimento psicológico. Aí na sua cidade existe um psicólogo, e eu acho que todo mundo tinha que fazer. Você está fazendo ensino médio, você está estudando para uma prova, você tem que ir fazer terapia, tem que ir num psicólogo. Faz parte, gente, para a gente lidar com as nossas emoções. Né? A minha esposa, ela é psicóloga. E, tipo, ela me ajuda muito nessa área. Eu aprendi muita coisa com ela sobre isso. Para a gente conseguir as coisas, a gente tem que estar bem, gente. A gente tem que se alimentar bem. A gente tem que estar com as nossas ideias no lugar, entende? Não adianta você... eu tenho que fazer o vestibular e passar. Eu tenho que estudar. Mas você está bem? Oi? Você está bem? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Está tudo bem contigo? Me conta. E quando a pessoa fala que não está bem, eu pergunto por quê? O que aconteceu? Tá, mas o que você vai fazer para você melhorar? Ah, você está triste? Por que você está triste? O que você vai fazer para mandar embora essa tristeza? Entendeu, gente? É disso que eu estou falando. E isso é persistência. É você acreditar no seu sonho, é você ir atrás. E para ter persistência, é preciso ter criatividade.
que é ter criatividade, gente? É fazer alguma coisa que ninguém fez ainda. É preciso ter coragem de errar. Ah, mas e se eu não passar? Pois então faça. Se não passar, não tem problema. Ano que vem você se inscreve e faz de novo. Entende, gente? Coragem de errar. Não deu certo? Ah, mas eu vou tentar. Ah, mas esses aulão que estão tendo do cursinho popular, será que vale a pena? Gente, vale a pena. Participe, assista, reassista. Amanhã de manhã já vai a professora Luciana vai colocar lá esse vídeo todinho dessa aula para você assistir de novo. Você pode assistir a aula da Amazônia que a professora Conceição deu aqui, brilhante aula. Você pode assistir de novo. Você pode assistir 10 vezes. Amanhã você pode fazer uma redação sobre a Amazônia. É impossível. Se você não ouviu a aula da professora Conceição, assiste de novo e escreve a aula dela. Faça uma redação sobre a Amazônia. Poste, faça um blog, faça um canal no YouTube. Fala algo lá grave um vídeo falando sobre a Amazônia. Você acha que lá no vestibular, quando cair aquela pergunta sobre a Amazônia, você acha que você não vai acertar? Você vai acertar sim, porque através do cursinho, através desse aulão, você vai lembrar do conteúdo que a professora Conceição deu. Gente, o conhecimento ele abre portas. Só que para isso, sabe o que precisa? Precisa ter disciplina, precisa ter vontade, precisa ter persistência, precisa você errar, você reconhecer que você errou porque você não estava dando atenção, que você não assistiu a aula, que você vai lá e vai assistir de novo. Ah, mas eu tenho dificuldade de pegar. Às vezes o professor fala lá ao vivo, quando a aula é ao vivo, eu não consigo me concentrar. Mas não tem problema, as aulas estão sendo gravadas. Ah, mas eu não consegui assistir o aulão. Não tem problema, assiste no outro dia. Ah, mas eu estava sem tempo. Assiste amanhã. Ah, mas eu não consigo, estou muito ocupado. Da meia-noite, das 8 da manhã à meia-noite estou ocupado. Ok. Dorme um pouquinho e assiste a aula da meia-noite à uma. O meu professor do TCC, ele falava, né? Ah, quem está sem tempo, o que você faz do meia-noite às 6 da manhã? Se você realmente quer uma coisa, você vai atrás, você vai conseguir. Tá entendendo, gente? É sobre isso que eu tô falando. Então, você pode buscar isso, você pode ir além, você pode fazer como o Bill Porter fez. Quem tiver com papel e caneta na mão aí, anota aí um vídeo para você assistir lá no Netflix. Netflix não, no YouTube. Filme de porta em porta. É a história de um vendedor. Ele tinha paralisia. Ele não conseguia nem falar direito. Mas o sonho dele era ser vendedor. Esse filme, ele ganhou no Oscar de melhor filme. Esse ator que fez esse filme, eu não lembro o nome dele, mas ele ganhou prêmio de melhor ator no Oscar também. Pessoal, é uma história inspiradora. Você vai perder ali 20, 30 minutos assistindo. Tem até o resumo do filme, você pode assistir no YouTube. Pessoal, essas histórias transformadoras, elas mudam a vida da gente. Elas fazem a gente ver que o nosso problema, às vezes, é assim, ó, é do tamanho de uma agulha. Tem gente que queria estar aqui assistindo essa aula, mas está lá numa UTI, está lá com um problema gravíssimo. Às vezes está num hospital, cuidando de um parente que está mal. Às vezes tem alguém que está numa situação ruim agora, que nem computador, nem um celular tem. Mas graças a Deus, seja uma pessoa grata, independente da sua religião, né? A gente tem que ser grato pelas oportunidades. Essa história do Bill Porter, ela vai transformar a sua vida. Se você não assistiu ainda, assista. Filme de Porta em Porta. É um filme incrível, né? Ele é um vendedor, o pai dele era vendedor e o sonho dele era ser vendedor. Só que ele, mesmo com a paralisia dele, ele conseguiu uma vaga de emprego. E a vaga de emprego dele era vender produtos de porta em porta. E quando ele foi ser entrevistado, né? A pessoa nem quis dar o emprego para ele. E aí a secretária falou, né? Por que você não dá para ele naquele lugar que ninguém quer ir, que era um bairro que ninguém comprava? E, gente, ele ganhou essa vaga, ele foi ser vendedor nesse bairro que ninguém comprava, e ele ganhou prêmio de melhor vendedor. Porque ele lutou, e tiveram preconceito com ele, porque as pessoas não entendiam direito o que ele falava, mas mesmo assim, gente, ele acordou de manhã, ele foi com vontade, ele se supera. Então, quando falam em persistência para mim, eu me lembro do Bill Porter. Por isso que eu queria fechar minha aula aqui hoje com vocês com esse filme, tá? O Bill Porter. Eu vou mandar para vocês ali o link desse filme para vocês assistirem, tá bom, gente?
muito obrigado, tá? Queria dizer para vocês que para mim foi uma honra compartilhar esse conteúdo com vocês, que tá aí o meu e-mail. Quem quiser me adicionar no Instagram, o meu e-mail o meu Instagram é @vanderleycs, tá? Eu trabalho com vendas também, eu sou corretor de imóveis, dou aula de vendas, né? Então, é isso, meus queridos, um prazer, muito obrigado. Espero aí ter motivado vocês a não desistirem dos objetivos, seja qual for a área de cada um aí, né? Eu tenho certeza que persistência é tudo. Quando a gente tem, a gente vai avante, a gente consegue. Obrigado, meus queridos. Daniela. Posso falar, então, aproveitando o ensejo, né, dessa palestra maravilhosa do Vanderlei? Então, assim, Vanderlei, eu me enquadrei muito em tudo que você falou, assim, em muitas coisas, e peguei muito para mim, porque eu estou na minha primeira graduação. Na verdade, é a terceira vez que eu tento me graduar, né? Por 2 vezes eu tranquei, por questões pessoais, então é a terceira vez que eu tento a graduação. Eu tenho certeza que dessa vez eu vou conseguir, porque dessa vez eu quero, sabe? Eu agarrei, eu quero, e eu não abro mão, sabe? Mas outra coisa assim que eu queria falar, eu tenho 48 anos de idade, e eu estou batalhando pela minha primeira graduação. Então, assim, no início, eu até fiquei pensando, poxa, eu vou chegar para fazer o vestibular, vão ter muitos jovens, todo mundo jovem, e eu quase coroa, porque eu não sou coroa não, sabe, gente? Sou nova ainda. Mas, assim, me sentindo assim um peixe fora d'água. Então, hoje eu vejo que realmente existe um número de alunos assim na minha faixa etária, bem grande. Eu nem imaginava que fosse assim, não, mas existe um número de alunos na minha faixa etária que realmente, assim, eu fiquei muito feliz. Então, assim, e realmente não é fácil. Por isso que eu concordo com tudo que você falou. E se a pessoa tiver a oportunidade de terminar o segundo grau, sabe, e ir direto para uma graduação, seja pelo Enem, né, ou particular, da maneira que for, mas é a melhor coisa, porque depois vai chegando a maturidade cada vez mais, quanto mais chega a maturidade, mais chegam as responsabilidades, quando chegam as contas para pagar, aí né, é aquela situação toda. Então, assim, confesso que não tem sido fácil, não mesmo. Esses dias, assim, eu estive para surtar, né? Então, aí quando você falou assim, então escreve assim o que você quer para agora, o seu sonho é para tirar boa nota em genética, porque eu tive que me desdobrar em estudar para genética, outras disciplinas e o cursinho, né? Mas assim, então eu me enquadro, eu acho que eu me enquadro nisso que você falou, não é fácil. Então eu vou me formar, né, a minha graduação, eu vou concluir a minha graduação com cerca de 51 anos. Né? Que legal. Então, assim, teve momentos de eu parecer que murchei, né? Poxa, mas já nessa idade toda. Mas aí depois vem aquele gás, falei, não, eu quero fazer a diferença, eu quero que meus filhos olhem para mim, sabe, e vejam persistência, que vejam esse foco que você falou, sabe, que seja exemplo para outras pessoas também, né? Porque se eu estou fazendo com todas as lutas e todas as dificuldades, então eu creio que outras pessoas também que possam se movimentar, olhar para si mesma, que possam se amar, sabe? Que se o desejo que elas têm é de realmente cursar, fazer uma graduação, então que façam, que vençam, sabe? Porque os obstáculos, nós não vencemos todos de uma vez só, mas nós vencemos de um a um. Cada muro que a gente pula, cada obstáculo que a gente pula é menos um pela frente, né? E quando a gente vê, a gente já caminhou 1000 léguas, a gente já está no meio do curso e daqui a pouquinho está se formando, tá? É isso aí, pessoal. pessoal. Muito agradecida pela sua palestra, me acrescentou muito, viu? Muito. A gente fica muito feliz, Dani. E eu estava comentando com a professora Luciana, né? Eu disse assim, a gente perde muitos alunos
porque não escutam, Sim. gente. Às vezes o professor mesmo, eu acho que todo mundo que é professor que está assistindo essa aula, pensem nisso também. Nas aulas de vocês, sempre trabalhem o não desista, né? O não desista da educação. Hoje a gente tem muitos alunos que acabam desistindo por problemas familiares, a própria pandemia, muita gente teve problema de saúde, e também aqui, né, gente, a nossa cabeça, com tanta coisa, com tanta mudança, com tanto desafio, e a gente precisa ter âncoras na vida da gente, e o professor, ele é uma âncora. O professor sempre foi aquele que motiva na sala de aula, então não desistam disso. Gente, eu entrei no mestrado agora, depois de 10 anos. Eu fiz a minha graduação e eu fiquei 10 anos no mercado de trabalho. E agora eu decidi, eu tenho um filho de 4 anos, eu quero fazer o meu mestrado e eu vou fazer. Né? Eu entrei como aluno não regular e eu vou me inscrevendo e eu não vou desistir. E eu já entrei em grupo de pesquisa e não vou desistir. E agora, assim, ó, e eu quero inspirar o meu filho, eu quero inspirar a sociedade, eu quero que os professores sejam, sim, referência, né? Tu vai te formar, Daniela, tu vai dar aula, tu vai ser referência para outras gerações que estão vindo aí, né? E as pessoas ficam criticando, a geração mimimi, não sei o quê. Parem de criticar e olhem para o seu próprio umbigo. Eu preciso melhorar, eu preciso acreditar em mim. Como é que eu vou querer ajudar o outro se eu não acredito nem em mim? Né, gente? Então, assim, eu tive essa mudança na minha vida por causa do meu filho. Né? Eu tenho um Benício de 4 anos, que ele é a razão da minha vida. E, tipo, quando a gente tem um filho, parece que a gente tira uma força que a gente não sabe de onde. Né? E eu tenho certeza que tem alunos aqui do ensino médio que estão assistindo essa aula que já tem filho em casa. Ah, mas eu estou muito tarde. Não está tarde, não. A nossa vida, ela acontece na hora certa. Por isso que o nome é vida. Então você está aqui no momento certo, você está no lugar certo na hora certa. E as coisas vão acontecer se você tiver esse pensamento. Entendeu? Então, quero muito agradecer a participação de vocês, professores, porque já são professores em formação, vão melhorar muito mais. A Conceição estava morrendo de medo, mas foi ótima, tá? Muito obrigada. Um abraço para todos, uma boa noite. Boa noite, Lu. Obrigada, tá? Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos, tá?